Vidas Interligadas. Capítulo 7. Foi constatado que William estava com morte cerebral, e como já sabiam, todos os seus órgãos, que já funcionavam precariamente, praticamente pararam de funcionar. Apenas o seu coração ainda estava funcionando. Contudo, sozinho, logo iria parar, mesmo com todos os equipamentos ligados. Tristes, se olham, enquanto o médico que os informou se afasta. Rebecca se lembrou o que William disse e não teve como não associar nesse momento de dor. É o coração de ouro do nosso menino, disse ela. Os dois abraçados passam a caminhar pelo corredor, tentando se refazer, pelo menos parcialmente, para então assim efetuarem as medidas necessárias. Rebecca resolve telefonar para sua irmã, enquanto Donato continua a caminhar aleatoriamente, até que se deu conta que estava lá fora, no estacionamento, voltando à realidade em seguida, assim que os primeiros pingos de chuva o atingem. Meu filho, onde foi que errei? Seus olhos se ofuscam diante de luzes vermelhas intermitentes, o alertando de que havia uma ambulância chegando, o que lhe fez lembrar. Ajuda. Sorrindo, olhando para a ambulância que acaba de chegar. Menino de bom coração, mesmo estando tão mal dentro de uma dessas, ainda assim querendo ajudar os outros. Frágil, ao mesmo tempo tão forte, praticamente imóvel em uma cama e perto de seu fim, suas últimas palavras me saem ajuda, ajuda, coração de ouro. Em alguns segundos de pura reflexão, Donato entende. É isso. Mesmo abatido pela situação, entendeu o que William queria. Esse menino. Vou fazer de tudo, meu filho. Te prometo. Apressado, vai eufórico conversar com Rebecca, que já estava terminando de falar com sua irmã pelo telefone. O que você acha de doarmos o coração do nosso menino para o filho daquele casal, amigos do Rubens? Não sei. Teríamos que ver com os médicos, se pode, se dá. Acho que eu também senti que nosso menino gostaria que fizéssemos isso, diz Rebecca. Com certeza. Acho que nosso filho passou essa tarefa para nós, em suas últimas palavras. É o que eu sinto, conclui Donato. Antes de conversarem com Francisco e João, Donato, como fazia em sua empresa, em ocasiões que a necessidade e o pulso forte seriam fundamentais, tomou a frente. Inclusive, caso necessitasse, usaria a sua credibilidade e poder. É chato e soberbo, mas resolve. Assim como usaria todos os contatos influentes do mesmo nível, caso fosse preciso, para que tudo desse certo. Sem contar também que estavam correndo contra o tempo. Por isso, Donato era essencial. Ainda com uma postura de perda e um baixo astral, Donato foi o primeiro a conversar com o médico de seu filho, explicando a situação ao doutor, se era possível realizar esse plano. Contudo, não se via empolgação no distinto médico, que começou a apontar diversos obstáculos, como exames, compatibilidade, avaliação do doador e receptor, interrompido pelo astuto Donato que emendou. Se os dois estão internados aqui, já estão previamente avaliados, suponho. Acredito que até a maioria dos exames já tenham sido feitos, correto? Acho então que terão que avaliar se os dois são compatíveis. Aqui é somente um leigo falando, colocando pressão no especialista, que ficou surpreso com a iniciativa de um pai que acabou de perder seu filho. O velho doutor não era ingênuo, já sabendo da representatividade de Donato, como poder, posse, influências, comprou a ideia, começando a se mexer. Prometeu reunir todas as informações de seu paciente, assim como a do seu receptor, afirmando que iria verificar documentos e autorizações. Caso tenha algum impedimento referente a isso, traga a mim,
que eu daria um jeito, diz Donato, cujas feições debilitadas já não estavam mais presentes em seu rosto. Com uma postura intimidadora, Donato fez jus à sua fama. Até o bom doutor, que de início se movia em ritmo lento, após fazer uma leitura corporal do empresário, passou a caminhar a passos largos, tratando de agilizar o que discutiram há pouco, inclusive já acionando sua equipe para averiguarem se tudo daria certo. O próximo passo de Donato era conversar com o médico que estava acompanhando e avaliando Pedro. Mesmo sabendo que o médico de William iria provavelmente entrar em contato com ele. Ao chegar diante da sala, foi informado pela recepcionista que o mesmo estava em consulta, porém já estava acabando. Após quase 12 minutos de uma espera inquieta, Donato foi até a porta, batendo em seguida. E nada. Bateu novamente. E nada. Nervoso, abriu a porta e deu de cara com o doutor a gargalhadas. Já foi atendida, minha senhora? Diz Donato. Acho que sim, responde a velhinha. Com toda a delicadeza que ele não tinha, pega a bolsa e a receita da senhorinha, que estava em cima da mesa, e logo em seguida a escolta até a porta, deixando o médico furioso. O senhor pensa que é quem? Para invadir a minha sala e colocar a minha paciente para fora? Sobressaindo ao tom de voz do doutor, Donato se impõe. Bom, vou lhe explicar. Eu sou o pai que praticamente acabou de perder seu filho. Infelizmente, perdi o meu, e não quero que outros passem por isso. Ah, também quero te dizer, o meu filho quer ajudar o seu paciente. Acho que o nome dele é Pedro. Espero que o coração do meu menino seja compatível com o Pedro. Então quero que você verifique se são mesmo compatíveis. É só você conversar com o Dr. Alberto, que trabalha aqui também. Ele é o médico que está a par de toda a situação. Conversem. Foi aí que o doutor associou quem seria o tal homem discutindo com ele, prometendo assim agilizar o mais rápido possível a situação. Não foi mera formalidade, de olhe o meu crachá e diga quem sou. Porém, mais uma vez agilizou o processo. Por fim, Donato e Rebeca conversaram com a gerente-geral do hospital, que deixou detalhes burocráticos já devidamente autorizados e documentados, prontos para que os responsáveis de ambos os pacientes assinassem, caso tudo dê certo, assim como os custos totais que ficariam a cargo da empresa do Sr. Donato. Agora era só aguardar os resultados de alguns trâmites legais, que já foram ajustados e estavam quase finalizados, como também a confirmação de compatibilidade para dar procedimento à cirurgia. O casal de Luca entra na sala de espera, onde estavam os outros envolvidos. Rebeca se aproxima de Francisca e segura sua mão nesse ambiente de tristeza e muita apreensão. Em conversa com seu marido, Francisca confessa a Rebeca que não era justo deixar para eles pagarem a conta de Pedro. Por isso, estavam aguardando o próximo dia para assim entrar em contato com o possível comprador de seu imóvel, que já há muito tempo essa pessoa faz diversas investidas para comprá-lo. Rebeca apenas diz: não faça isso. Conversamos depois. Em meio ao silêncio, Donato fala: agora é aguardar. Acharam estranha sua fala, como estão estranhando estarem ali, com eles em agonia e não se preparando para providenciar a cerimônia de adeus ao seu filho. Seu Donato, chama a atendente, fazendo um sinal para que ele se aproxime dela. Todos observam Donato de longe, e um pequeno sorriso é registrado. Quem sorri num momento desses? Pensa João. Eu tenho algo a dizer a vocês. Em nome do meu filho, respira fundo Donato, com Rebeca chorando um pouco mais à sua frente. Em nome do meu filho, que quer presentear o seu maior bem, aquilo que fazia dele a pessoa mais incrível que eu conheci, e de maneira nenhuma esse presente deveria se perder por puro capricho, já que ele vai ser muito bem utilizado por uma outra pessoa
E quem melhor pode usá-lo do que o anjo que o acompanhou até aqui? João, Francisca, o coração do meu filho agora é do seu filho, diz um emocionado Donato, banhado em lágrimas. Algumas pessoas, como médicos, enfermeiras, pessoal de segurança, limpeza, administrativo, de alguma maneira acompanhavam de longe a história que se espalhou pelo hospital, não perdendo a oportunidade de ver algo tão emocionante de perto, e assim não se seguraram ao ver tal cena. Incentivados por um primeiro espectador mais ousado, começaram a aplaudir freneticamente, se esquecendo por alguns instantes que estavam em um hospital, onde se preza por silêncio. Logo foram chamados a atenção por um observador um pouco mais coerente. Como assim? Diz Francisca, assustada e muito emocionada. Logo tudo foi explicado por um dos médicos que acompanhou todo o processo e o discurso emocionante de Donato. A doação do órgão, o pagamento de todo o procedimento e o empenho para que tudo desse certo foi ideia do Sr. Donato e sua esposa Rebeca. Sem ter como agradecer o casal, João, imensamente emocionado, até tenta se ajoelhar diante deles. Contudo, logo foi erguido pelo braço por Donato, que o abraça, chamando em seguida Rebeca, Francisca e Rubens, que se envolvem em um abraço coletivo e caloroso. João e Francisca dizem que serão eternamente gratos. Não tem palavras que possam ser tão gratas pela atitude de vocês, no momento tão doloroso que estão passando, diz Francisca. Rebeca não quis levar todo o crédito para si e seu marido. William, de alguma forma, nos pediu que fizéssemos isso. Ele é nosso herói, e o nosso também, completou João. O procedimento cirúrgico foi um sucesso, e a despedida de William foi no dia seguinte. João, Francisca e Rubens estiveram presentes. Donato e Rebeca, apesar da perda, estavam felizes e orgulhosos, vendo e lembrando de tudo que seu filho passou, e mesmo assim foi uma pessoa incrível. Agora sabem que foi um presente tê-lo em suas vidas, que os fez crescerem como seres humanos, principalmente Donato, que passou a ser mais amigável, inclusive prometendo à sua mulher que deixaria a sua vida empresarial menos agitada, com um outro olhar, e se possível, com mais viagens. Rebeca agradece, olhando seu marido e vendo como ele mudou, observando sentados em sua varanda o belo pôr do sol que fazia naquele final de tarde. As duas famílias nunca mais deixaram de se ver. Inclusive, Pedro hoje é um funcionário modelo, com uma carreira em expansão na empresa de Donato. Em todos os anos, na mesma data de morte e renascimento, todos se reúnem no mesmo parque e local onde William esteve e se encantou, no mesmo lugar elevado, com a vista para toda aquela vegetação exuberante, postados para a foto anual e com suas respectivas camisetas estampadas do ano em questão. E é lógico que não poderia faltar, com a memorável frase escrita: Coração de Ouro. Se inscreva, deixe seu like, pois é muito importante para que o YouTube recomende o canal a quem ainda não nos conhece. E não deixe de comentar, tá bom? Veja também na descrição abaixo o link de um método que vem ajudando várias pessoas a ter uma renda extra. Até a próxima, aqui no Achei a História.